Seu crime, a escolha de seguir a Jesus Cristo. Sua sentença, a morte. A fome continua, mas não é por dias, é por semana, por meses. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação constante é o frio incessante, o frio terrível. Às vezes eu achava que a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência, pois sem dúvida eu deveria estar gravemente doente, ou até mesmo morrido, longe da minha família. Certa noite fui atirado em uma cela com as janelas quebradas. A KGB, ela estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela das celas e morreu de frio. Eu me desesperei e pensei comigo mesmo: Deus, o Senhor me deixou. Fui completamente abandonado e esquecido. Os meus anos de sofrimento foram em vão. E em meu desespero eu comecei a orar. Geralmente eu orava, mas era em silêncio. Mas naquela noite eu clamei ao Senhor em alta voz: Deus, o Senhor me deixou. E as lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Deus! Certa noite, eu tive um sonho. E nele me foi dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem ele era, mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento eu pude sentir um calor palpável, mas não de como vem de um aquecedor, mas de quando uma mãe aquece o seu filho com frio ao peito, e ela aquece com a respiração consoladora da compaixão. Era um calor humano muito vivo, e ele penetrava você como se perfurasse o seu coração, e de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz, uma maravilhosa e reconfortante paz. Senti um amor fraternal sobre a minha vida. As mãos consoladoras de alguém tocou os meus ombros. Eu pude sentir isso de verdade. E essas palavras, esse gesto, significavam as palavras que diziam: você não está só. Nós estamos com você. Você não está abandonado. Nós estamos participando do seu sofrimento. O calor era a presença de Deus que eu pude sentir fisicamente, representando o calor da oração no meu corpo, na minha pele, como se a oração convertesse o amor em calor humano. Na manhã seguinte, foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas a minha temperatura era de uma pessoa em condições normais. Eu ouvi o médico dizer a um deles: é impossível, não dá para explicar. Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta de Missões Portas Abertas, pedindo para orar por Alexander. Até então, nós não sabíamos nada sobre ele. Foi assim que descobrimos.
sua história. Alexander, ele começou um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética. E, por ter cometido esse crime contra o Estado, ele foi preso em um campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Mas acontece que muitas pessoas tinham orado por mim. E fizeram isso no exato momento em que eu fui liberto. Queridos, Alexander foi libertado de modo inesperado e sem explicação. A oração daquela igreja, nas Filipinas, abriu a porta da prisão. E como diz o Evangelho, libertou o cativo. Por isso, igreja, ore e creia que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Ore pelos pastores, pelos missionários, pelas famílias, porque Deus, Ele pode alcançar aonde você não pode. E a oração do justo, com certeza, ela é poderosa e eficaz.